gente, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para explicar para vocês um pouquinho da aplicação do baralho de avaliação e intervenção do comportamento suicida. Esse baralho foi feito pela Vanessa e pela Roberta, tem como público-alvo adolescentes e adultos e tem como base, de fundamentação teórica a TCC e a DBT. Ele tem como objetivo auxiliar na avaliação do risco suicida e também realizar a intervenção, ajudando a identificar qual estratégia ou técnica é indicada de acordo com a gravidade do comportamento apresentado pelo paciente. Vocês vão ver que, diferente de alguns dos nossos baralhos, esse baralho aqui tem um grupo específico de cartas que deve ser utilizado no momento da avaliação e depois, de acordo com a intervenção, de acordo com o risco do paciente, tem técnicas específicas de intervenção que devem ser utilizadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a composição dele. Ele é composto por 68 cartas, 41 cartas para avaliação do risco de suicídio e 27 cartas para intervenção. Essas cartas são, então, potenciais fatores de risco, planejamento suicida, ideação suicida, potenciais fatores de proteção, tentativa de suicídio, internação domiciliar, risco alto e risco baixo e moderado de suicídio. Ele é composto, então, por 17 cartas voltadas para a identificação dos potenciais fatores de risco para que ocorra uma tentativa de suicídio, que são essas cartinhas aqui. Também tem 9 cartas associadas à ideação suicida, para a gente entender se tem ou não ideação suicida e o conteúdo desse pensamento, se ele aparece de uma forma ativa ou passiva. Também nós temos 7 cartas relacionadas aos potenciais fatores de proteção, visando identificar os aspectos que atuam como medidas preventivas da tentativa de suicídio. 4 cartas que abordam o planejamento suicida, para identificar se ele tem um plano detalhado de como tirar a sua vida. Também uma carta para a gente entender se houve ou não a tentativa de suicídio no passado, ao decorrer da sua vida até o momento presente. 3 cartas voltadas a entender se tem providências pós-morte, com o objetivo de identificar se ele já está tomando alguma providência após realizar a tentativa de suicídio. Até agora eu estava falando um pouquinho da composição, explicando o objetivo de alguns grupos de cartas. Agora eu vou explicar sobre como acontece a aplicação. O passo 1, então, é investigar os potenciais fatores de risco para a tentativa de suicídio e também os potenciais fatores de proteção. Então, a gente vai usar as cartinhas de potenciais fatores de risco e depois as de potenciais fatores de proteção. Após isso, nós vamos utilizar as cartinhas de ideação suicida e também para a gente identificar se há ou não a ideação e também se a frequência e a intensidade desses pensamentos. Se o paciente relatar que não há ideação suicida, a aplicação do baralho ela é interrompida, tá? Não tem por que seguir aplicando esse baralho se esse paciente não tem ideação. Depois disso, nós vamos utilizar o grupo de cartas, se ele tem ideação suicida, nós vamos utilizar o grupo de cartas de planejamento suicida, para entender se ele tem um plano e se tem acesso aos meios letais para tirar a sua vida. Depois disso, nós vamos utilizar a cartinha de tentativa de suicídio, que é para entender se ele já tentou tirar a sua vida em algum momento, de qual maneira foi, em qual momento foi, o que estava acontecendo ali. Depois disso, o passo 5 é utilizar as cartas de providências pós-morte, a fim de identificar, se esse paciente já vem tomando alguma medida antes de tirar a sua vida. É bem importante. As autoras, elas indicam que seja utilizado o anexo A, que é o roteiro de avaliação de risco do comportamento suicida, que é muito importante a gente poder registrar as respostas desse paciente para que a avaliação seja feita de forma bem criteriosa, e minuciosa, para que depois a intervenção seja bem efetiva. Porque depois da avaliação a gente vai entender se é um risco alto de tentativa de suicídio, se é um risco moderado ou um risco baixo. E a partir disso nós vamos escolher o grupo de cartas que vai ser utilizado. Se ele tem um risco baixo, a gente vai utilizar as cartinhas de risco baixo. Se ele tem um risco alto, nós vamos utilizar as cartinhas de risco alto. E se ele tem um risco moderado, nós vamos utilizar as cartinhas de risco moderado.
É indicado, tá? Também que se utilize o anexo B, que independente do risco suicida desse paciente, o profissional preencha o plano de segurança, que vai ter essa cartinha aqui que deve ser utilizada e ela diz assim, ó: com a ajuda do seu psicólogo, elabore um plano de segurança. Então vocês vão elaborar um plano de segurança para o momento da crise, né? Motivos que me mantêm ligado à vida, sinais de alerta que uma crise possa estar começando. Vale lembrar, né, que as intervenções foram planejadas de acordo com a gravidade do comportamento suicida, ou seja, a gente não pode aplicar cartas de risco baixo para indivíduos que têm um risco alto, né, e com dificuldade de controlar os seus impulsos. Vale lembrar nesse momento também que tem 2 cartinhas de internação domiciliar. Se esse paciente tem uma rede de apoio, tem uma rede de proteção social, a internação domiciliar ela é segura, ela é indicada. Mas se não, né, se ele não tem uma rede de suporte social, se isso for até um fator potencial de risco, né, a internação domiciliar não é indicada. Também temos anexo C, que após debater e aplicar as técnicas com o paciente, de acordo com o risco do comportamento suicida, indica-se imprimir, né, o termômetro da crise suicida, para ele anotar as técnicas aprendidas e lembrar o que foi treinado durante a sessão. Então, gente, esse fluxograma eu tirei do manual do baralho. É um manual super completo, tá? Tem 38 páginas, tem uma fundamentação teórica boa, tem a descrição de cada cartinha. Então, inclusive, essa explicação que eu estou dando aqui, ela foi retirada do manual. Esse fluxograma, ele vai explicar mais ou menos o que eu já falei aqui, né? Primeiro, ó, a gente vai identificar os potenciais fatores de risco. Depois, identificar os potenciais fatores de proteção, ver se há ou não uma ideação suicida. Se não tem ideação suicida, a gente pode interromper a aplicação do baralho. Se sim, a gente vai pensar, há planejamento suicida? Não, não tem. Mesmo assim, a gente vai tentar identificar se já houve tentativa de suicídio no passado. Se não tem plano, né, suicida, ele tem um risco baixo. Então, a gente vai aplicar o plano de segurança de cartas, vai aplicar o plano de segurança e também as cartas de intervenção para risco baixo. Se sim, há um plano suicida, a gente vai entender se já houve tentativa de suicídio no passado, né? Identificar se já está tomando alguma providência pós-morte. Se ele não estiver tomando nenhuma providência pós-morte, então o risco é moderado. E a gente vai aplicar o plano de segurança e as cartinhas de risco moderado. Se sim, né, ele já tomando alguma providência pós-morte, então o risco é alto. Então a gente vai aplicar o plano de segurança e também as cartinhas de intervenção de risco alto. É isso, gente. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo e acham que esse vídeo pode auxiliar outro colega, a gente pede que vocês compartilhem esse vídeo, que pode auxiliar, né, outros profissionais, e também que vocês deixem um like aqui. Muito obrigada!